A maioria das pessoas ora por anos sem nunca sentir aquela paz de verdade, aquela paz que desce e cala tudo dentro de você. Mas existe um salmo que não é igual aos outros. Um salmo que reis usavam antes de entrar na guerra. Um salmo que pessoas usavam nas piores noites das suas vidas e algo mudava. Fica até o final, porque eu vou te contar tudo sobre ele. Eu sei como é. Você está carregando um peso que não consegue nem explicar direito. Tem dias que você acorda já cansado. Tem noites que o pensamento não para. Você sente que algo está errado, que alguma coisa está perseguindo a sua paz. Pode ser uma situação na sua família, no seu trabalho, no seu casamento ou até dentro da sua cabeça. E aí você tenta orar, mas às vezes parece que as palavras não saem. Parece que o céu está fechado, parece que você está gritando e ninguém está ouvindo. Hoje eu quero te mostrar que existe uma oração que está na Bíblia há milhares de anos e que foi escrita exatamente para esses momentos. E quando você entender o que está dentro dela, a sua forma de orar nunca vai ser a mesma. O maior problema da oração hoje não é falta de fé, é falta de direção. As pessoas oram de um jeito vago. Senhor, me abençoa. Senhor, me protege. Senhor, resolve os meus problemas. E não tem nada de errado com isso. Mas existe um nível diferente de oração. Um nível onde você entra com tanta clareza, com tanto peso, com tanta convicção, que você sente que alguma coisa quebra no espiritual. Davi entendeu isso. Davi era um homem que enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o gigante, enfrentou o rei louco, enfrentou traição do próprio filho. Davi não tinha uma vida fácil, e foi nessa vida difícil que ele aprendeu a orar de um jeito que fazia Deus se mover. O salmo que eu vou falar com você hoje é um dos mais poderosos que Davi escreveu. E não é poderoso só porque está na Bíblia. É poderoso porque cada linha foi escrita de dentro de uma dor real, de dentro de um medo real, de dentro de uma necessidade real, assim como a sua dor agora. Estamos falando do Salmo 91. Se você nunca leu o Salmo 91, você precisa parar tudo hoje e ler. E se você já leu, você precisa ler de novo, mas de um jeito diferente. Não como uma lista de versículos, mas como uma promessa pessoal feita para você. O Salmo 91 começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lê de novo. Aquele que habita, não aquele que visita, não aquele que aparece quando precisa. Aquele que habita, que mora, que fica, que permanece. Isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas usa Deus como um pronto-socorro. Você só aparece quando está com febre, quando a conta não fecha, quando o relacionamento está quebrando, quando o diagnóstico chega. E aí você ora com desespero, mas sem conexão. Ora com boca, mas com o coração longe. Mas o Salmo 91 começa com uma condição. E a condição é habitar, morar na presença de Deus. Fazer da presença dele o seu lugar fixo, não só o seu lugar de emergência. E quando você habita ali, olha o que acontece. Você descansa à sombra do Onipotente. Sombra. Pensa nessa imagem. No calor forte do verão, a sombra é um alívio que você sente com o corpo inteiro. A temperatura muda, você respira diferente. É isso que a presença de Deus faz com quem habita nela. Muda a temperatura da sua vida. Mas o salmo continua e fica ainda mais forte. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Laço do passarinheiro. Sabe o que é um laço? É uma armadilha escondida. Algo que você não consegue ver, mas que foi colocado no seu caminho com intenção de te prender. E quantas vezes na sua vida você quase caiu numa armadilha que você nem sabia que estava lá? Quantas vezes, olhando para trás, você viu que foi protegido de algo que poderia ter destruído tudo? Isso não foi sorte, isso foi o Salmo 91 em ação na sua vida, mesmo que você não soubesse. E depois vem um dos versículos mais conhecidos do mundo inteiro. Pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos.
Anjos, não um, anjos, no plural, com uma missão específica sobre a sua vida, com ordens de guardar você em todos os seus caminhos. Não só nos caminhos bonitos, não só nos caminhos de bênção, mas em todos os caminhos, inclusive naquele caminho difícil que você está andando agora. Você nunca está sozinho. Essa é a mensagem do Salmo 91. Não importa o que estiver acontecendo, não importa o quão escuro tiver, não importa o quão alto o inimigo estiver gritando, você nunca está sozinho. E olha como o Salmo termina. Deus fala em primeira pessoa, e isso é raro nos Salmos. Em geral é Davi falando sobre Deus, mas aqui Deus mesmo fala. Porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrarei e o glorificarei. Eu o livrarei, eu estarei com ele, eu responderei, eu glorificarei. 5 promessas diretas de Deus na voz dele, no final desse salmo. Isso não é poesia, isso é contrato. Agora eu preciso te ensinar algo prático, porque não adianta só saber que o Salmo 91 existe. Você precisa saber como orar com ele. Primeira coisa, leia o Salmo em voz alta, não dentro da cabeça, em voz alta. Tem algo que acontece quando você declara a palavra de Deus com a sua boca. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você fala, você está ativando algo. Segunda coisa, personalize as promessas. Não leia "Ele te livrará" e passe por cima. Para e diz: Senhor, eu creio que o Senhor está me livrando do laço que foi preparado contra mim. Eu não sei qual é esse laço, mas o Senhor sabe, e eu confio que o Senhor está me guardando. Quando você personaliza, você transforma o salmo de um texto antigo em uma oração viva. Terceira coisa, ore de noite. Tem um versículo no Salmo 91 que diz: Não te atemorizarás do terror da noite. A noite é quando a ansiedade bate mais forte, é quando o pensamento acelera, é quando o medo faz mais barulho. Então, antes de dormir, ore o Salmo 91. Declare cada promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Quarta coisa, repita por 7 dias seguidos, não como magia, não como ritual, mas como exercício de fé. Porque a fé é um músculo, e músculo precisa de treino. Quando você volta ao mesmo salmo por 7 dias, você vai perceber que a cada dia uma linha diferente vai tocar você. Uma palavra que você nunca tinha reparado vai chamar sua atenção. E ali, naquele momento, Deus vai estar falando diretamente com você. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer antes de fechar, porque se você sair sem ouvir isso, você vai perder a parte mais importante do Salmo 91. A proteção e a paz que esse salmo promete não são automáticas. Não é como ligar uma chave. Tem uma condição que aparece logo no primeiro versículo, e ela aparece de novo no final. A condição é o amor, porque ele se apegou a mim com amor. O que isso significa? Significa que a proteção de Deus não é para quem grita mais alto, não é para quem ora mais bonito, não é para quem tem mais versículos decorados, é para quem ama, para quem tem um coração genuíno voltado para Deus, para quem mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dúvida, escolhe se apegar a Ele. Se você está passando por um momento difícil agora, e se você está aqui assistindo este vídeo, isso já é sinal de que o seu coração está voltado na direção certa. Você não veio aqui por acidente. Você veio porque algo em você está procurando Deus. E isso já é fé, isso já é amor, e isso já é suficiente para a promessa do Salmo 91 ser sua. Então, deixa eu resumir tudo o que a gente viu hoje. O Salmo 91 não é um salmo qualquer. É um salmo de proteção total, contra armadilhas escondidas, contra doenças, contra medos da noite, contra todo o mal que pode chegar na sua vida. É um salmo onde Deus fala em primeira pessoa e faz 5 promessas diretas para quem se apega a Ele com amor.
Para usar esse salmo de verdade na sua oração, leia em voz alta, personalize as promessas, ore antes de dormir e repita por 7 dias seguidos. E lembra, a condição não é perfeição, a condição é amor. E se você está aqui, você já tem isso. Começa hoje. Hoje à noite, antes de fechar os olhos, abre o Salmo 91 e lê em voz alta. Deixa cada palavra pousar dentro de você e observa o que Deus vai fazer. Se você quer mais orações assim, inscreve no canal.